paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Ainda estou aqui de quarentena, em Araruama, mas graças a Deus o Senhor tem me sustentado, embora as dores tenham até aumentado, e eu tive que tomar até injeção, porque o ibuprofeno não estava mais fazendo muito efeito. Mas, graças a Deus, tenho sustentado pela gloriosa presença do Senhor aqui na minha família, numa união, numa paz, está tudo correndo bem, aguardando a hora de eu ser liberada para sair dessa quarentena, tá bem? Continue orando por mim, porque eu amo muito vocês e confio muito na oração do justo, né? E nós somos justos, porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor, pedindo que Teu Espírito Santo nos envolva e que a minha palavra venha do alto, de Ti mesmo, do Teu Santo Espírito, me orientando e que fale aos corações de todos nós, para que possamos resistir ao mal e obedecer a Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra faça nos crescer mais e mais, e que a Tua graça seja derramada sobre nós, pelo poder que tem em Ti e o Teu Santo Espírito, ó Deus querido. Nós oramos tudo isso e Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, da última vez que eu dei uma palavra, eu falava na obediência. E me veio ao coração o Sermão da Montanha. Não das bem-aventuranças, até porque parece que o apóstolo Paulo, uma vez, nessas aulas, ele disse que assim que pudesse ia falar sobre as bem-aventuranças. E eu estou aguardando, né, para ouvir de um mestre tão cheio do Espírito. Então eu vou falar sobre o Sermão da Montanha, quando começa no capítulo 13, que está em Mateus 5, e no capítulo 13. Então, se vocês quiserem me acompanhar, abram suas Bíblias, né? Em Mateus 5, a partir do versículo 13. Os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Quem são os discípulos de Jesus? Naquele tempo eram os seguidores, né? Os 12 apóstolos. Hoje somos todos nós, graças a Deus, né? Nós somos discípulos porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pela nossa profissão de fé, pelo nosso batismo, pela nossa fé, né? De que Jesus está ressurreto, à destra do Pai, intercedendo por nós, né? Então somos lavados. Quem crê nisso está perdoado os seus pecados. É para pecar outra vez? Não, não é para pecar. Quanto mais a gente obedece, mais a graça de Deus vem. Vem pela fé, porque a fé agrada a Deus. Mas a graça é o poder de Deus, sabe? Às vezes eu fico dizendo, é preciso ter muita fé. Não, Deus disse que se tivesse um pouquinho de fé. Porque se a gente for falar em fé, muita, a gente já estava no céu. Eu creio que a gente já estaria no céu, né? Porque é difícil ter esta fé de que a gente, quando pede, e daí a pouco já está murmurando, porque não conseguiu, uns até saem da igreja, porque não tem a noção que a fé, a graça de Deus, pode ser muito maior do que uma fé, sabe? Outro dia eu estava imaginando e pensando, e eu disse, aquele ladrão na cruz, que fé ele teve? Que foi naquele momento que ele disse assim, puxa, ele não fez nada. Então, e está padecendo isso, ele deve ser alguma coisa especial, ele deve ser o Filho de Deus mesmo. Foi num pensamento mais ou menos assim que Jesus o perdoou e disse, ainda hoje estarás comigo. Então, querido, vamos começar a ler a orientação que o próprio Jesus se sentou no monte e começou a falar para os seus discípulos, né? O que era que ele teria que pregar à multidão. Esse ensinamento foi feito para os discípulos
para que ele pregasse dessa maneira, sabe? Então, quando a gente lê as palavras de Deus e a nossa carne acha tudo tão difícil, né? De obedecer isso tudo. Mas se a gente fizer esforço, se a gente estiver mostrando ao nosso Deus, que é um Deus que sonda corações, a vontade que a gente tem de tudo isso fazer para agradá-lo, para merecer a salvação, para ser diferente. Nós temos que fazer diferença neste mundo, para que aqueles que ainda não entendam, nos vejam e tenham vontade. Porque a gente, quando vê uma coisa boa, não tem vontade de ter a coisa boa, de ser a coisa boa. Então, ele precisa ver, eles não podem ver dúvida em nós contra a salvação em Cristo Jesus. Não pode ter. E para que a gente transmita isso, é preciso que a obediência esteja em nós, para que a nossa face seja a face de Jesus Cristo, não a nossa, mas o poder de Deus se manifestando através do seu Santo Espírito, que ele deixou conosco para isso. Ele não nos deixou só. Uma parte da Trindade, que é o Espírito Santo, mora e habita em mim, em você e naqueles que professaram a sua fé e se batizaram em nome de Jesus. Entende? Então, vou começar lendo para meditar em algumas partes dessa passagem tão rica e tão grandiosa para a nossa salvação. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Está vendo? É assim. Nós temos que ser esse sal, mas é um sal bom, um sal gostoso, é um sal que tem a medida certa, porque se você for comer uma comida sem sal, ela é insípida, mas se você botar muito sal, ela se torna intragável, né? Pode até fazer mal à pessoa. Então, a gente tem que ter a medida certa do nosso comportamento, do nosso fazer, do nosso olhar, da nossa tolerância para os pecadores, como somos nós. Temos que ser uns com os outros, bem tolerantes, viu? A luz do mundo, temos que ser a luz. Como é essa luz que Deus está nos chamando, nos ensinou e deixou esta rica palavra? A luz do mundo, queridos, é você conhecer a palavra e você transmitir a palavra e você, aquilo que transmitir, você praticar. É tão bom quando olham para a gente e dizem, poxa, irmã, queria ter essa sua paciência, eu queria ser isso. Quer dizer, ela viu algo diferente. É esse algo diferente que Jesus está nos chamando para nos orientar. É difícil, desse ponto eu acho difícil, porque até em casa, às vezes, a gente faz uma coisa que os próprios filhos, os que estão rodeados da gente, acham estranho. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, né? Mas a vontade que a gente tem de transmitir ao próximo, de transmitir à família, de transmitir à igreja, a palavra do Senhor, para que cada um se esforce. Cada um é que tem que fazer isso. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. Então, querido, esta luz, diz a palavra do Senhor, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Quais são essas boas obras? É a palavra de Deus que vai agora nos ensinar. E glorifique ao Pai que está no céu. Toda honra, toda glória é para Deus que deixou isso ensinando. Ele mandou seu filho para isso. Foi ele que já transmitiu para o filho essa maravilha. É o cumprimento. Então a gente vai começar agora a ver o cumprimento da lei dos profetas. É coisa do Antigo Testamento? É, porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento está no Antigo. Não foi abolida. Deus disse que a palavra dele passará os céus e a terra.
Mas a palavra dele permanecerá. A palavra dele é de Gênesis e Apocalipse. É isso que eu entendo. E aí no capítulo 21, ele diz mesmo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, nem vim para abrogar, para tornar sem efeito. Não, para cessar a existência, abrogar é isso. Ele veio para cumprir tudo do antigo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Eu já vi muitos irmãos e não sei, até não me lembro se eu já uma vez falei assim dessa maneira. Eu tenho para mim que eu aprendi que a palavra de Deus é única, desde o Gênesis até o Apocalipse, e é assim que eu entendo. E está aqui escrito por Jesus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Querido, vamos nos esforçar, vamos para ensinar, sabe, para cumprir, porque Deus é maravilhoso quando olha para mim e para você e vê essa vontade sobre-humana, porque nós somos humanos e pecadores, mas quando a gente quer agradar a Deus, Ele vem nos ajudar. O Espírito Santo que habita em mim e você, Ele vai nos ajudar. E vai no 21 tem escrito, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer será réu e juízo que matar. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer, pessoa sem importância, será réu do sinédrio, quer dizer, será réu dos juízes daquela tempo, dos grandes do sinédrio. E qualquer um que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Louco, maluco, fingido. Nunca chame fingido uma pessoa. Ainda que você ache, não abra a boca para falar. A nossa língua tanto sabe abençoar como sabe amaldiçoar. Não amaldiçoe com palavras que Jesus disse que não fale. É isso que está escrito aqui no capítulo 21. Vou passar para o 27. Porque no seguinte fala daquela pessoa que vai dar sua oferta, mas que ainda está ressentido com alguém. Então Jesus diz, não... Portanto, se trouxer a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te, primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Tá? Quando acontecer isso com você, se o seu irmão não está presente, peça a Deus que perdoe. E na primeira oportunidade, vai. Entende? Vai e fala, desculpe, eu fiquei com isso na minha memória, que você não gostou do que eu fiz, do que eu falei, mas eu quero que você diga que eu me arrependi. Isso pode ser feito e isso é bom fazer. No 27 fala, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aí é muito fácil de acontecer, porque a carne é fraca, a pessoa está lá numa festa, até de festa da igreja, e vem uma moça muito bonita e o rapaz olha, ele é casado, ela também, às vezes até casada também, e acende aquela coisa no coração da carne que é pecaminosa. Então Jesus disse, não se deixe. Quando isso você tiver esse sentimento, tanto a mulher pelo homem como o homem pela mulher, peça perdão e desmanche essa visão. Acabe com ela, sabe?
desvie seu olhar. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois é melhor que te perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado ao inferno. Então, querido, Deus aqui nos ensina essas coisas da carne, da área sexual, né? Da área que o homem e a mulher têm quando vê uma mulher bela, uma mulher insinuosa. Por isso nós nos privamos muito de nos vestir com algo que chama a atenção do homem. Nós somos culpados. A gente pode se vestir muito bem, pode se arrumar muito bem, pode ser uma pessoa de higiênica, limpinha, cheirosa, mas cuidado para não ser a pessoa que está levando o seu corpo para o adultério, para que alguém se empolgue, entende? Nós temos que fazer isso, nós temos que ser uma mulher virtuosa. Aleluia. No versículo 33 agora diz: ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás. Perjurarás o que é? Romper juramento. Faltar com a promessa. Quantos fazem promessa para o irmão, para a igreja, para os filhos, não é? Quantas pessoas prometem, numa hora de todo empolgado de querer ser o mais que ajuda, o mais que quer aparecer, e aí promete o que não pode cumprir. Está aqui dizendo, eu porém vos trouxe ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, não romperás um juramento, não faltarás com a promessa, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Quando você jura alguma coisa para o seu irmão, você está jurando para Deus também. Agora, se você jurar para Deus, ainda é pior, querido. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Afinal de contas, Deus disse, é melhor não jurar. Não jure, seja a sua palavra, se ensinam. Quando você for uma pessoa de credibilidade, você não precisa jurar. Você, quando falar, a pessoa já sabe que você vai cumprir. Até porque se por um motivo muito grande você não puder cumprir, você vai e fala com a pessoa. Não deixa a pessoa esperando e faltando, não. Você vai lá dar uma satisfação do que naquele momento não pode e vai fazer um modo desse juramento ser cumprido mais adiante. Assim que puder. Entende? É isso que Deus está dizendo. E agora ele disse assim, ouviste no 38, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater da face direita, oferece-lhe também a outra. Sabe o que é não resistir ao mal? É quando você fica no meio daquelas pessoas que, com certeza, vão falar coisa que vai lhe atingir. Vai lhe atingir. Então, você tem que ter o cuidado de ser companhia daqueles que lhe traz benefício, companhia daqueles que só tem boas notícias para você, da palavra de Deus, de como faz crescer a sua palavra, entende? Então, queridos, eu estou aqui para levar esta palavra para mim primeiro e depois para vocês. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te o vestido e larga-lhe também a capa. Olho por olho e dente por dente. É o que a gente ouve dizer. Mas Deus disse que não. Mas se qualquer rebater a tua face direita, oferece-lhe a outra. Se uma pessoa for grosseira para você, tenha calma. Tenha calma, você fique olhando para a pessoa com amor, porque está vendo que ele está errado. Não vá discutir, seja manso dessa hora, sabe? Seja manso, escute com bondade. A pessoa vai ficar desnorteada do que se você for rebater e for discutir.
Entende? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe o vestido e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Não seja mesquinho para os que precisam, sabe? Não seja. Se você pode ajudar um necessitado, não é um preguiçoso, que Deus não está mandando ajudar preguiçoso, não. Mas se alguém está realmente necessitado, agora mesmo estamos passando uma fase muito difícil, não é? Que é a fase desse vírus, onde muitos ficaram desempregados, outros ficaram sem meio de vida. A gente ficaria aqui a tarde todinha, né, falando do que está se passando com a classe pobre, com a classe média. Precisou o governo vir aqui, graças a Deus, com a quantia pequena, mas para aqueles pobres foi uma ajuda preciosa, que não lhe faltou o sustento, viu? Não lhe faltou o pão de cada dia. Famílias que tiveram filhos receberam a mãe, o pai, ou qualquer, e até os filhos. Isso foi uma grande ajuda que veio de Deus, essa vontade do coração do governo ceder. Uma coisa que a nossa pátria nem tinha como ajudar, de tão cheia de problema financeiro que estamos passando. Mas foi coisa de Deus. Aleluia. Do 43 fala do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e vos perseguem. Você escutou bem, querido? Vou ler outra vez isso. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que Deus está ensinando isso? Para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso, meu coração sempre esteve cheio dessa palavra, porque eu leio, quando eu fico, né, que nós somos fracos, somos pecadores, quando uma pessoa me aborrece, diz uma coisa injusta, que aquilo me magoa, que tudo, realmente o meu instinto carnal, o meu ser humano fica magoado, e a vontade que tem mesmo é de reclamar e de esbravejar, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre vem nesta hora, e eu começo a orar pela pessoa, e eu me calo, olho até para a pessoa com um olhar de amor, sabe? E não digo nada, e vou falando para o Pai e Espírito, começo a pensar nessa palavra, e digo, Senhor, abençoa essa pessoa, transforma, assim como me transformaste, Senhor, transforma também essa pessoa, dai domínio próprio sobre ela, assim como tu me deste agora, Senhor. Eu desejo todo bem para essa pessoa, eu desejo que ela seja uma filha que possa, e um filho que possa romper com esse tipo de comportamento, e começa a te conhecer, não de ouvir dizer, mas conhecer-te pela essa palavra gloriosa. Porque Deus diz, se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos, os pecadores também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia! É isso que Deus nos chama para a perfeição. É difícil, mas com o Espírito Santo nada é difícil, porque não somos nós, é Ele que intercede por nós, é Ele que vem naquela hora, quando você tem ciência, você crê mesmo que o Espírito Santo, quando você se batizou, fez morada em você, você pode usar dele toda hora. Use.
Espírito Santo, estou aqui, precisando de Ti agora. Derrama a Tua graça em mim, para que eu me contenha, não faça nada que desagrade a Deus, Pai. Aleluia. E continuando esse sermão da montanha, a oração do jejum, né? E ele vai falar no capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Oh, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Querido, quando você der dinheiro, uma oferta maior, né? Quando você quiser o Espírito Santo tocar no seu coração para você fazer uma oferta diferente, pela necessidade que a igreja está precisando, a palavra de Deus, a casa de Deus, né? Está precisando. Quando você sentir isso que você quer, faça escondido. Bota no envelope, não bote seu nome. Não precisa ninguém saber. Não precisa sair publicando, nem alguém, nem o pastor, nem ninguém sinta que foi você. Não, porque se você fizer isso, daí a pouco a igreja toda vai saber, fulana, ó, e vai saber ainda com gente que ainda fala bobagem. Está agradando, é por isso que está isso, por isso que está aquilo, por isso que o pastor dá muita atenção. Aí começa a imaginar coisas, pecados. Dê para Deus com uma mão que a outra não veja. Que o seu galardão vem de Deus. Não quero esse galardão daqui. Quando, pois, der a esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas quando tu der a esmola, não saia a tua mão esquerda, que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Deixe que Deus um dia vai dizer, esta minha irmã me ajudou aqui. Faça isso. Não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e das esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Você crê nisso? Está escrito. Está escrito aqui. Ore em secreto, peça tudo. Não se esquive de pedir muito, porque Deus é o Deus do muito. Peça. Peça aquilo que você deseja. Diga, Senhor, eu sei que não mereço, por causa dos meus pecados. Mas a tua graça e a tua misericórdia se renova a cada dia. Por favor, dai-me esta graça. Deus vai ver que você está crendo, tendo fé no seu pedido. Porque quando você pede sem fé, nada vai acontecer. Do outro dia você já está murmurando, já está cansada e esperando. Quando a gente pede a Deus, a graça de Deus se manifesta. Quando é que eu sei que a graça de Deus se manifesta? Quando eu descanso no Senhor. Quando eu não fico contando os dias, mas tenho certeza que mais hora, menos dias, mais dias, vai acontecer. Esta graça merecedora daquele que pede a Deus. E a fé se manifesta assim. Porque muita gente começa a falar tanto de fé que tem mais fé do que da graça de Deus. E você não pode ter mais fé do que da graça de Deus. Que a graça de Deus é o poder de Deus se manifestando sobre os nossos pedidos. E que pela fé, Deus vai conceder. Mas se você não tem fé, não, como é que eu sei? É fé de boca? Fé de boca, na hora que pede, já quer que seja acontecido. Fé de boca é aquilo que você pede e com 2, 3 dias, uma semana, já está todo mundo sabendo que, meu Deus, eu pedi tanto a Deus e Deus não fez. Eu pedi tanto, já fica falando e não vai acontecer, porque isso não é fé. Quando a gente pede com fé, descansa no Senhor. Dá uma alegria tão grande que não quer nem saber qual é o dia que vai acontecer. Tudo, saúde, dinheiro, a união, tudo que você imaginar que pedir a Deus, tendo essa fé, vai acontecer. Se você ficar atormentada e cansada de esperar e começar a murmurar, não é fé, querida. Não é. Então é fé de boca. Você tem mais fé do que da graça de Deus. E Deus não disse isso. Ele disse que se agrada da fé.
Mas é uma fé que quando você fala, descansa nele. Essa é a melhor fé que existe. No capítulo 19, vamos meditar agora. Eu poderia aqui parar para orar o Pai Nosso que está no céu, né? Não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhe, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Não é incrível isso? Mas ele gosta. Ele sabe, é como qualquer pai, sabe que o filho está precisando disso, que está doido para ganhar um carro, que está doido para ganhar uma bicicleta, que está doido para ganhar uma bola, depende do recurso e da idade, né? Que a minha filha viu uma blusa, está doida, que eu dei o dinheiro para ela comprar. E vai por aí, né? Pai sabe. Portanto, vós quando os orarem, o Pai sabe que é necessário antes da gente pedir. E diz aqui no capítulo 9, portanto, vós orarais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade do Pai que prevalece sobre nossos pedidos. Pedimos, às vezes, muita coisa errada. E Deus, que sabe e nos ama, não quer. Vai dar melhor depois. Pode crer. Quando você pedir, a graça de Deus se manifesta desta maneira também. Você pede uma coisa, Ele dá outra melhor. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Você perdoa seus devedores? Você perdoa aqueles que lhe ofenderam? Que tipo de perdão é esse? Eu ontem estava meditando nisso, porque tem um irmão que é muito difícil de conviver com ele. Ele não mora aqui no Rio, ficou lá do Nordeste. E eu perdoei. Eu sempre estou orando por ele, para Deus transformá-lo e tudo. Mas quando, uma vez ou outra, até há pouco tempo está acontecendo isso, ele me telefona e eu vou atender, mas aquilo me dá uma agonia, porque vem aquelas lembranças e eu sempre perguntei ao pai, ontem foi um dia que eu perguntei, meu irmão ligou para mim, eu fiquei tão aflita, será que eu ainda não perdoei? Eu oro tanto por ele, gostaria dele vê-lo transformado com outro tipo de pensamento. Então a gente tem que ter cuidado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é dívida só de dinheiro, não é dívida só de atenção. Às vezes, uma atenção, né? Um acolhimento é mais do que dinheiro. Às vezes, a pessoa não precisa de dinheiro, precisa de um abraço, precisa de um acolhimento, precisa de se sentir amado, né? Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, quer dizer, está vendo como é também ofensas? Também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Até em jejuar. Você vê, Deus não gosta que a gente faça alguma coisa obedecendo a palavra dele e dê essa notícia, se vanglorie, porque toda glória e todo louvor é dele. Não queira tirar a glória de Deus. Ele vai mesmo depois lhe glorificar com galardão. Não fique, eu sou eu. Tem gente que fala tanto em eu que é um horror. Acabou Deus, acabou a graça de Deus, a misericórdia, não é? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou a tal, eu faço isso. É isso que Deus está nos ensinando. Deixe que os outros olhem, deixe que alguém olhe para você, se lhe elogiar, agradeça, mas não faça disso um alarde. Porque toda glória, toda honra é para Deus. E Ele saberá na hora certa lhe exaltar, querido. Aleluia, aleluia. Vamos meditar agora no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso
coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Querido, isso é tão batido. Cuidado. Não fique posudo porque tem mais do que o irmão. Não fique todo metido porque não é só em dinheiro, tem mais cultura, conhece mais o mundo e fica falando, vai falar das coisas que o pobre e o que não pode ficar humilhado, com essa intenção de se engrandecer. Não faça isso, Deus abomina. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mandamento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Hein? Por que essa dúvida de estar preocupada, que não tem o que comer? Deus disse que nunca faltou o pão ao justo. Nunca faltou, nem faltará. Aleluia. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer lírio dos campos. Como eles crescem, não trabalham nem fiam, mas ninguém tem roupas tão bonitas. Pois se Deus assim veste a erva do campo e hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Está vendo como a nossa fé é pequena? E quando a fé é dessa maneira, que não, usa a fé, mas nem é fé, crê. Creio que tenho mãe, crê no que vê. Crê no que vê. Esta fé não vale nada. Querido, vamos aprender que a nossa fé, que agrada a Deus, é a fé que a gente pede e sabe esperar, pela graça que é o poder de Deus se manifestando. Quando a gente tem fé, a graça de Deus se manifesta e nos dá um conforto tão grande que a gente não quer saber de se é hoje, se é amanhã. Já descansa sabendo que isso vai acontecer. Pode demorar o que for, o Espírito Santo está nos renovando, está nos deixando ciente de que tudo passará. Aleluia. Glória a Deus. Tão bom que a gente tenha os olhos assim, abençoados. Olhos que olham para a pessoa, não vê defeito, vê as qualidades, né? Olhos que a gente vai servir a um Senhor, não vai se incomodar com dinheiro, com nada não. Você tem que amar a Deus, né? A sua vida, não é o seu vestir, não é o seu comer, não é onde você vai aparecer mais luxuosa, a sua festa mais bonita. Isso não, você pode fazer isso tudo sem ter na sua mente, nem transmitir a isso aos próximos. Quando Deus dá, a gente dá, agradece e se humilha a Deus, agradecido. Aleluia. Não queira servir a dois senhores. Eu só quero servir ao meu Deus, que me trouxe Jesus Cristo para me salvar. É o meu Redentor, o meu Salvador, e que ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra, é o meu advogado. Quem é seu advogado, pastora Zenaide? Jesus. É o Espírito Santo que habita em mim, e quando eu peço ao Espírito, Jesus já está lá providenciando o perdão dos meus pecados. Pai, pode conceder. Pastora Zenaide é minha filha, é minha irmã, é minha serva, é minha tudo, é minha amiga, porque ele disse, já não sereis mais meus servos. O último estudo que Deus deixou, orientando a todos nós, foi dizendo isso. Não, vocês não são mais meus servos, são meus amigos. Um servo
O patrão não conta tudo para o servo. Eu conto tudo para vocês, eu ensino tudo, então vocês são meus amigos. Olha que maravilha isso, né? Por isso a gente não tem que andar ansioso com o que comer, nem com o que vestir. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e toda a justiça, diz a palavra de Deus aqui no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Porque nós temos todos os dias algo que a gente tem que cuidar, que tem que trabalhar, que tem que fazer. É esse o mal que a gente está vivendo na terra. Para comer, tem que trabalhar. Para perdoar, tem que se negar, sabe? Então é esse que Deus diz, não julgueis para que não seja julgado. Aqui no versículo 7, não julgueis para que não sejais julgado, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos tiver de medido, vos hão de medir vós. Está julgando por quê? Foste por Deus chamado para julgar? Não. Só pode Deus julgar. E por que reparas tu o orgueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Tão fácil a gente ver os erros do olho dos outros, né? Às vezes o que a gente está reclamando do outro é muito menor do que muito erro que a gente faz, né? Muito para Deus, então, que não pesa a medida de erro, tudo é erro. Mas quantas vezes a gente fica dando uma de mestre, de juiz? Por favor, irmão, não fique, não fale, não julgueis para que não seja julgado. Está aqui escrito, porque com o juízo com que é julgado, serei julgado, e com a medida que tiver de medido, vão de medir a vós. E por que reparas tudo o argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hein? Não tem vergonha não de fazer isso? Ou pensa que alguém não está olhando? Principalmente Deus, né? Que tudo vê. O Espírito Santo está ali olhando, cheio de tristeza. Como é que pode? Você que se julga tanto, está fazendo isso com o teu irmão, está julgando o que você nem sabe se é verdade. Hipócrita, disse Deus, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Já tirou a sua trave, irmã? Eu estou querendo tirar todas as traves que me aparecerem, para não pecar contra o meu Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo vai me ajudar nesta hora, porque não quero julgar ninguém. Não dê as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que a pise e voltantes vós despedacem. Sabe o que é jogar pérola para o porco? Eu ontem até mandei uma mensagem para várias, até para a igreja. Um vídeo que eu recebi de uma criança, bem jovem, talvez uns 6 ou 7 anos, que falava com tanta competência de coisas parecidas como essa que eu estava falando. Eu acho que ele tinha lido, ou alguém tinha lido para ele sobre esse sermão. Mas eu tive cuidado de dizer, não envie esse vídeo, meus irmãos, para quem eu mandei, para os porcos. Porque tem gente que a gente manda e não acredita, ainda debocha da criança, ainda fala outras coisas. Então a gente tem que ter cuidado quando enviar a palavra do Senhor, para quem enviar. Tá? Porque a palavra do Senhor é santa. E continuando aqui o sermão da montanha, querida, no capítulo 7 a 9, fala que porque aquele que pede, ele diz, pedi e dá-vos-vos, buscar e encontrarei, bater e abrir-se voar. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentro de vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus,
sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que o homem vos faça, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mais adiante, no 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestindo como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, a boa, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Disse Jesus isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, disse Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Não caiu, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não queremos ser pessoas insensatas. Vamos praticar a palavra do Senhor, que só nos traz bem, só nos traz alegria, só nos traz prosperidade, só nos traz saúde. Queridos, vamos caprichar dessa palavra, vamos lê-la, releia, pelo menos uma vez por semana. Leia o Sermão da Montanha, para que ela lhe encha de poder, que o poder vem de Deus. E aí o Espírito Santo vai lhe dar força, este poder de praticar o bem. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Você viu que palavra maravilhosa de Deus deixou aqui para nós, e podemos usá-la todos os dias, todas as horas. Podemos, quando na dúvida, abrir a palavra aqui em Mateus 5 e ler com calma. E aquela palavra vai entrando. Oremos, Senhor, que essa palavra encha no meu coração e que eu me lembre toda vez que eu estiver no caminho errado, porque o Espírito Santo, peça a Ele que Ele me lembre. Tá bem? Querida, eu vou ficar por aqui, que já me excedi no horário. Mas vamos orar, baixemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos para estar bem envolvida com o Santo Espírito. Amém. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus chegamos à Tua presença, mais do que nunca, para agradecer essa palavra que Teu Espírito Santo nos envolveu agora, falando ao Teu povo, falando primeiro também ao meu coração, Senhor. Muito obrigada, porque Tu estás presente em nossas vidas, presente na vida daqueles que são Seus filhos, que se alcançaram pelo batismo, se entregando a Jesus, Pai. Que todos eles recebam agora a Tua bênção, a Tua paz, os Teus ensinamentos. Dá-lhe força, Senhor, para que eles aprendam e pratiquem a Tua palavra, que eles cresçam na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos para todos da nossa igreja. Fica conosco, Senhor. Muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus.